Seja bem-vindo mais uma vez ao canal SOS Engenharia. E pessoal, na aula de hoje nós encerraremos um assunto importantíssimo que nós viemos tratando nas últimas videoaulas, que foram as estruturas isostáticas e seus diagramas. E para encerrar esse assunto, na aula de hoje eu trouxe um exemplo sobre quadros isostáticos biapoiados com tirantes, também chamados de triarticulados com tirantes. Então, se você gostaria de tentar resolver o exercício sozinho, pausa o vídeo agora, tenta resolver, e se você não conseguir ou se você preferir resolver junto comigo, pega folha de papel, caneta, lápis, tenta resolver o exercício. Se não, vem comigo que depois da vinheta nós resolveremos juntos esse exercício. Bom, pessoal, como nos exemplos anteriores, para nós resolvermos um exemplo como este, nós precisamos primeiro nomear os pontos da nossa estrutura e, na sequência, calcular as suas reações de apoio. Vamos fazer isso então. Nós teremos aqui os nós, os pontos A, B, C, D, E e ponto F. Nós temos aqui, pessoal, uma estrutura isostática. Por que é uma estrutura isostática? Mesmo que você está vendo aqui algumas bolinhas aqui, eu vou explicar o que significa cada uma delas. Primeira coisa, pessoal, nós temos aqui um apoio de segundo gênero, que possui duas reações de apoio. Nós temos aqui um apoio de primeiro gênero, que possui uma reação de apoio, certo? E agora, pessoal, olha só o que nós temos aqui. Isso aqui tudo, ó, do ponto A, B, C, D e ponto E e ponto D, E, F, nós temos essa estrutura em volta, esse quadro aqui em volta, separado por essa bolinha aqui, que é uma rótula, pessoal. A rótula, ela também restringe um grau de liberdade, que é o giro. Então nós temos aqui mais uma equação. Então, se nós fôssemos somar aqui, nós teríamos 2, 3, 4. Então aqui, ó, nós temos 4 equações. Então, pessoal, como nós já vimos anteriormente, a nossa estrutura ela sempre era composta por uma chapa única, certo? E uma chapa ela equivalia a 3 incógnitas, e nós tínhamos aqui sempre 3 reações de apoio. Uma de segundo gênero, um de primeiro gênero, somadas dariam 3. Para 3 equivalente à nossa chapa, nós temos uma estrutura isostática. Neste caso, como surge uma nova barra na nossa estrutura, para que nós possamos calcular essa estrutura, nós precisamos de ter mais uma equação, que é a somatória de momentos na rótula igual a zero. Então aqui nós temos agora somatória de forças horizontais igual a zero, somatórias de forças verticais no ponto A e somatória de forças verticais no ponto F igual a zero, são 3, e mais uma somatória de momentos na rótula igual a zero. Então, dispondo dessas 4 equações, nós conseguimos resolver esse tipo Então, dispondo de 4 equações, nós temos o suficiente para resolvermos esse tipo de estrutura. Se não, vejamos, pessoal. Vamos colocar então aqui as nossas reações de apoio, que seria a nossa vertical no ponto A, a nossa vertical no ponto F, e aqui a nossa horizontal no ponto A. O que nós já temos aqui, pessoal? Só de olhar para a nossa estrutura, nós já identificamos que nós não possuímos nenhuma força externa solicitando a nossa estrutura horizontalmente. Então, o nosso HA vai ser igual a 0. Aqui nós temos uma carga distribuída de 2 toneladas/metro e temos um momento concentrado na rótula com intensidade de 4 toneladas/metro. Neste caso aqui, o que nós faremos com a nossa carga distribuída? Vamos projetá-la aqui. Então nós temos 2 toneladas/metro. Aqui eu não coloquei a cota, me desculpe. É 4 metros no total. Então nós temos 2 vezes 4, nós teremos uma carga concentrada de 8 toneladas neste ponto. Até aqui, sem novidades, né? Então vamos fazer agora, pessoal, olha só. Se eu fosse pegar a minha estrutura para resolver e posicionasse no ponto A, eu conseguiria resolver esse tipo de equação? Veja bem, posicionando a minha somatória no ponto A, eu vou ter uma incógnita, que é a vertical em F. No entanto, essa barra do meio aqui, pessoal, eu não tenho esforço nela. Lembra que ela é separada da minha estrutura? Então eu vou posicionar aqui, ó, uma carga de tração. Como eu analiso isso daqui, pessoal? Veja bem. Lembra que eu tinha falado nas aulas anteriores que eu vou observar a minha rótula, eu vou observar o meu nó aqui.
qual era a nossa convenção para sinais de compressão e tração na minha barra? Quando eu tinha uma carga com o módulo entrando na minha barra, eu tinha compressão e quando ela estava saindo, era tração. Beleza? Sem novidades. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma vertical em F entrando na minha barra, essa barra está comprimida, se ela estivesse saindo, ela estaria tracionada. Mas quando eu analiso um nó, ele muda um pouquinho, porque eu não vou olhar mais para a barra, agora eu vou olhar para o nó. Então, se essa força está saindo do meu nó, essa normal é positiva. Se a minha força está entrando neste nó, a minha normal é negativa, tá? Então agora eu não olho mais para a barra, eu vou olhar para o nó que está sendo solicitado. Então aqui eu posicionei a minha normal aqui também, né? Tanto faz analisar o lado. Só que veja bem, se eu fosse analisar primeiramente o lado esquerdo, a minha somatória de momentos na rótula mais para a esquerda, eu esqueço a minha direita e veja bem, eu teria aqui, ó, posicionado em cima da minha rótula e eu teria duas incógnitas, porque eu teria minha normal N e teria minha vertical A. Então eu não consigo, com o lado esquerdo, solucionar esse sistema. O que eu preciso fazer? Olhar para o lado direito. Quando eu olho para o lado direito, vamos fazer aqui então, ó, somatória de momentos na rótula, aqui à direita, né, igual a 0, certo? Então quando eu estou analisando a minha direita aqui, imagine agora que eu estou olhando a minha estrutura dessa forma, ok? Então o que eu tenho aqui, pessoal? Em cima da minha rótula, eu tenho esse momento concentrado, essa carga momento de 4 toneladas metro. O que ela está fazendo com a minha estrutura? Ó, imagine que eu estou observando a minha barra aqui. Essa carga momento, ela está girando nesse sentido, certo? Então, ela está girando no sentido o quê, pessoal? Anti-horário. Ela está fazendo isso com a minha estrutura, girando no sentido anti-horário. Se é anti-horário, eu preciso colocar o sinal negativo, certo? Então, eu tenho uma carga de menos aqui, menos 4, e eu também não coloquei as cotas. Ei, pessoal, vai perdoando aí, tá? É correria para poder acabar o conteúdo logo. 2 metros aqui, então eu tenho 2 e 2 e 2 e 2 aqui. Então veja bem, eu tenho essa carga de 4, agora eu tenho essa normal aqui, essa N aqui. Veja o que ela faz com a minha estrutura. Ela puxa a minha estrutura no sentido, olha só, horário. Então, se é no sentido horário, eu vou somar. Se ela está na horizontal, o meu deslocamento está na vertical, então é 2 metros. Agora, olhando para a somatória de momento na rótula, o que acontece com essa força, esse VF? Ela passa pelo meu ponto, então tenho uma intensidade, mas não tenho deslocamento. Eu tenho força, mas não tenho deslocamento, logo não tenho momento neste ponto da estrutura pelo VF. Então é só isso mesmo que eu tenho, vou igualar a 0. Esse menos 4 passa para lá, positivo, vai ficar N vezes 2 é igual a 4. N é igual a 4 dividido por 2 toneladas. O resultado deu positivo. Significa que ela está comprimida? Ou que ela está tracionada? Não necessariamente. O que isso aqui significa dar positivo? Significa que o módulo que eu considerei está apontando para o local correto. Então, essa seta para lá está correta. Se ela tivesse dado negativo, eu ia inverter, ok? Então, olha só, o que acontece? O nozinho está aqui e a força está saindo do nó. Se ela está saindo do nó, ela está o quê? Tracionada. Certo? Se ela estivesse entrando no nó, ela estaria comprimida. Até então, tudo ok. Vamos dar continuidade então aqui, ó. Então agora que eu tenho a minha normal, ficou mais fácil de eu calcular. O que eu vou fazer agora? Vou posicionar a minha somatória de momento no ponto A e vou considerar toda a minha estrutura, certo? O que eu tenho então, pessoal? Eu vou ter, considerando no ponto A, eu vou ter essa carga de 8. Ela está fazendo o que com a minha estrutura? Quando a gente vai considerar, pessoal, a somatória de momento em um determinado ponto, eu preciso desvincular a minha estrutura. Eu imagino que essa restrição não exista, que ela está fixa só no ponto que eu estou analisando, tá? Senão você não consegue girar a sua estrutura. Então, olha só, eu tenho uma carga de 8 neste ponto e ela está girando a minha estrutura. Em qual sentido? Imagine que eu não tenho mais nenhum carregamento aqui, nenhuma restrição. Ela estaria girando a minha estrutura no sentido horário. Então, o que eu vou ter na somatória de momento em A, pessoal? Quando eu faço a somatória de momento num ponto, eu preciso imaginar que todas as minhas outras forças aqui, pessoal, as restrições, desculpe, que todas as minhas outras restrições não existem mais.
Então eu posiciono a minha somatória de momento naquele ponto e imagino a minha estrutura rotacionando em torno daquele ponto. Então olha lá, eu tenho uma carga de 8 ali, imagine que eu não tenho essa restrição, o que essa carga de 8 faz? Ela movimenta a minha estrutura, ela gira a minha estrutura no sentido horário. Então eu vou ter 8 positivo, vezes que distância? Ela está na metade do vão, dividido por vezes 2, desculpe. Então, agora, o que acontece? A minha tração no meio da estrutura, quando eu olho, preste atenção, pessoal, quando eu olho toda a minha estrutura, ela não entra na minha análise. Se eu estivesse analisando a somatória de momento na rótula, e aí o que acontece quando eu faço somatória de momento na rótula? Ela segmenta a minha estrutura, eu quebro a minha estrutura em duas partes. Quando eu quebro a minha estrutura em duas partes, essa normal de tração, ela entra na análise. Quando eu faço a análise do pórtico como um todo, ela não entra na minha análise, porque ela é um tipo de força interna da estrutura, ela não participa, ela não contribui com as reações externas, ok? Então, neste caso, eu teria o 8 vezes 2, e qual que é a outra força externa que eu tenho? Eu tenho uma carga momento aplicada, só que ela está em sentidos opostos, então essas duas cargas aqui elas vão se anular na barra, na rótula. Então eu tenho agora minha vertical em F, que gira minha estrutura em qual sentido? Olha lá, no sentido anti-horário. Então vou ter menos a vertical em F vezes 4, que é igual a 0. Isso daqui, pessoal, vai dar 16. Esse 16 passa para lá, ele passa negativo. Então eu vou ter menos VF vezes 4 igual a menos 16. Menos com menos aqui, multiplico por menos 1, vai dar positivo toda a equação. Então, VF é igual a 16 dividido por 4. VF é igual a 4 toneladas. Positivo significa que o sentido dele está correto. Então, VF é igual a 4. Quanto que vai dar o meu VA? Somatória de forças verticais é 8. 8 menos 4. 4 também. Nem precisaria ter feito somatória de momento no ponto A, né, pessoal? Porque se eu tenho uma carga-momento que se anula e só possuo uma carga distribuída que está no meio do vão e as minhas reações estão simétricas, automaticamente era só dividir esse carregamento por 2, né? Então nem precisaria ter feito isso, só fiz para elucidar mesmo o exemplo. Então agora vamos à confecção do nosso diagrama, já que agora nós temos as nossas reações de apoio, as nossas restrições externas e temos a nossa reação interna na estrutura. Passamos agora então para a elaboração dos diagramas de normal, esforço cortante e momento fletor. Vamos lá? Então nós temos aqui a representação do nosso diagrama de esforço normal, cortante e momento fletor. Como nós faremos? Bom, nós sempre vamos pegar, pessoal, o nosso diagrama de esforço normal, esforço cortante e momento fletor, sempre das restrições para as barras internas da nossa estrutura, tá? Essa forma que eu sempre elaboro esse tipo de diagrama. Eu sempre pego das reações de apoio externas e venho trazendo para as minhas barras até chegar na barra onde eu tenho a maior concentração de esforços, ok? Vamos lá. Primeiro trecho que eu vou pegar, vou analisar o meu trecho AB. Vamos lá, eu separei aquela parte do quadro ali para a gente poder fazer os nossos trechos. Olha lá. O meu trecho AB, o que eu tenho aqui, pessoal? A minha barra está aqui. A, B. Então, no ponto A, eu vou ter uma força entrando na minha barra. Vou tirar esse A daqui e passar para cá. Tem uma força entrando na minha barra com 4 toneladas. No ponto B, eu vou ter uma normal para cá de 2 toneladas. Tem mais alguma coisa aqui no ponto B? Não, né? Minha horizontal em A é 0, certo? Então, vamos lá. Olhando agora para minha barra, AB, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma força entrando na minha barra. Se está entrando na minha barra, essa força comprime a minha barra. Então, automaticamente eu vou ter uma normal de menos 4 toneladas nessa barra. Então, aqui, ó, eu vou posicionar a minha esquerda aqui para não atrapalhar. Então, isso daqui vai ser compressão, então ela é negativa. Agora, pessoal, veja bem. Eu tenho uma força de 2 toneladas saindo aqui da minha estrutura. Agora que é o X da questão. Isso significa que a minha barra tem tração? Sim ou não? Se ele fosse um ponto simples aqui, sim, essa barra ela teria um cisalhamento aqui. No entanto, quando eu tenho um nó, esse nó ele não causa cisalhamento na minha estrutura. Ele só vai causar
tração e compressão na barra que ele está vinculada. Então, quando eu olho para o AB, essa força aqui ela não causa nem cisalhamento, nem flexão. Então, ela não vai entrar nem no diagrama de esforço cortante, nem no diagrama de momento fletor, certo? Então, na verdade, eu só coloquei aqui para poder explicar isso para vocês, porque a gente nem consideraria ela aqui, ó, nessa análise. A gente só olharia para esse AB com 4 toneladas. Agora, vamos para a nossa próxima barra, que é o trecho EF. Então, olha lá, para o trecho EF, eu tenho a mesma disposição aqui, né? Ó, tenho uma força de 4, tenho essa de 2 toneladas saindo do nó, só que eu não vou analisar porque eu tenho uma barra aqui fixa com um nó. Então, eu só tenho essa força de 4. Vai ser o mesmo comportamento que eu tinha antes aqui, né? Ó, eu tenho 4 toneladas entrando aqui, não tenho mais nenhuma outra força. O que acontece com o meu diagrama? Ele vai ficar negativo até este ponto aqui. Certo? Beleza. Se só tenho essa força, não tenho cisalhamento e não tenho flexão, vamos para analisar agora a nossa barra BE aqui, ó. Na minha barra BE, pessoal, eu não vou nem desenhar ela no quadro, porque não há necessidade. Como ela está fixa por 2 nós aqui, automaticamente eu não tenho cisalhamento nesses pontos e não tenho flexão nesses pontos. Eu só vou ter normal de compressão ou de tração. Neste caso, a força está saindo do nó, logo ela está tracionando a barra. Então, neste ponto aqui, eu teria... Aqui eu não coloquei o valor, né, que é 4. Aqui também é 4. E aqui, ó, eu teria uma tração neste ponto de 2 toneladas, né, que é a unidade de medida aqui, ó. Bom, já consegui resolver essa parte de baixo da minha estrutura, agora eu vou para o trecho BC. Olhando para o trecho BC, pessoal, vamos lá. O que vai me dar isso daqui? Eu vou desenhar o meu trecho aqui. Olhando para o trecho BC, eu tenho essa força vertical de AV4 aqui igual a 4, ela chega no ponto aqui, certo? Então, eu vou transmiti-la para cá, ó. Ela continua com 4 toneladas chegando ali. Agora, pessoal, quando eu olho para essa barra aqui, ó, essa barra de cima, eu tenho essa carga de 8 aqui. Então, eu trago essa carga de 8 para o ponto C. Olha lá o que acontece, pessoal. Eu tenho 8 descendo da vertical de cima para baixo e tenho 4 de baixo para cima. O que acontece com essas duas forças? Essa força de 8, ela anula essa de 4 e me sobra quanto aqui, pessoal? 4 toneladas de mesmo sentido. Se ela continua entrando na minha estrutura, ela continua comprimindo a minha barra, continua comprimindo esse elemento. Então, essa força que antes aqui ela era de 4, ela continua até chegar aqui em cima. Com compressão. Até chegar lá em cima, certo? E o que acontece agora com... Vamos olhar agora para o nosso outro trecho DE. O nosso trecho DE, ele vai seguir o mesmo parâmetro, porque eu tenho a mesma força de 4 posicionada no ponto E e tenho essa carga de 8 aqui que chega nessa rótula. O que acontece com a minha barra nesse ponto? Ela continua aqui, ó. Ela continua... Aqui, pessoal, eu vou jogar para o outro lado para não atrapalhar aqui, porque eu me esqueci que eu tinha esse tirante aqui, né? Então aqui, ó, tudo isso daqui vai ser negativo, uma compressão de 4, ok? Analisei toda a parte de baixo aqui do meu quadro, agora eu vou olhar essa barra de cima aqui, esse trecho de cima CD. Vamos lá. Vamos ver o que acontece agora então com o trecho CD, pessoal. Vamos lá. Olhando para o trecho CD, eu preciso escolher agora se eu vou analisar a esquerda da minha rótula ou se eu vou analisar a direita da minha rótula. É mais conveniente que eu olhe a direita porque eu tenho menos carregamentos aqui, então eu vou olhar para a minha direita e ver o que chega no meu ponto D aqui. Vamos lá. Olhando para a direita aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma carga-momento aplicada de 4
no sentido aqui anti-horário, certo? Tenho essa carga de 4 toneladas entrando na minha barra, certo? E tenho essa carga normal de 2 toneladas saindo de dentro do meu nó, certo? Quando eu olho para o ponto D, pessoal, o que eu vou levar em consideração aqui? Essa carga, para o diagrama de esforço normal, essa carga de 4, ela vai chegar neste ponto aqui, e ela vai chegar neste ponto com cisalhamento neste ponto. Ela não vai chegar na minha rótula nem entrando, nem saindo do meu trecho CD. Ela vai chegar na vertical, então ela não tem relevância para o meu diagrama de esforço normal. Essa carga-momento também não tem relevância porque ela vai ser representada no diagrama de momento fletor, não é no esforço cortante. Então, qual carga é importante, pessoal? Se eu estou analisando à direita, essa força de 2, ela está saindo da minha rótula, certo? Eu trago essa força para a minha rótula, eu projeto ela aqui. Por quê? Lembra que eu falei que quando eu estou analisando os outros trechos aqui, essa barra à direita, essa barra à esquerda, quando eu estou analisando esses trechos à esquerda e à direita, eles estão separados por um nó. Então eles não entram, essa força de 2 toneladas aqui que a gente encontrou, ela não entrava na minha análise. No entanto, agora quando eu olho para essa barra, que a minha rótula está presente nessa barra, automaticamente eu preciso analisar esse nó para poder traçar o diagrama corretamente aqui em cima. Então o que acontece? Essa força de 2 eu vou trazer ela para cá, então ela vai vir para cá, ó, de 2 toneladas, certo? Então perceba que ela estava da direita para a esquerda, eu projeto ela da direita para a esquerda, tá? Eu não inverto, porque não é um sistema reativo, eu só estou transferindo essa força, tá? Por que eu não preciso levar em consideração as distâncias? Porque não estou analisando o deslocamento, é só a intensidade da força que entra na minha análise aqui. Essa outra força de 8 ela está cisalhando, essa de 4 está cisalhando, então eu só tenho aquela carga de 2. O que ela está fazendo com a minha barra, pessoal? Ela está comprimindo a minha barra. Vamos ver se a gente analisasse o outro lado da estrutura, o que aconteceria? Olha só, essa força de 4 está cisalhando, ela não entraria. Essa força de 8 está cisalhando, também não entraria. Carga-momento não gera esforço normal. Automaticamente eu teria essa carga aqui, de 2, transferindo para cá, comprimindo a minha barra. Então, independente de eu analisar a esquerda ou a direita da minha rótula, o resultado vai ser sempre o mesmo. Neste caso, um resultado de compressão, portanto, negativo. Com intensidade de 2. Não ficou muito bom isso aqui. Com intensidade de 2 toneladas. Certo? Agora vamos analisar o nosso diagrama de esforço cortante. O nosso diagrama de esforço cortante ele é bem rápido aqui, pessoal. Porque quando eu vou analisando os trechos, eu não preciso nem desenhar essas barras para saber que não existe cortante nelas, né? Olha só, o meu trecho AB não tem horizontal, tenho só compressão, então eu não tenho esforço cortante nessa barra. Quando eu analiso a minha outra barra, eu tenho essa força saindo aqui, mas ela possui um nó, então ela entra só como compressão ou tração no nó, ela não passa cisalhamento para a minha estrutura, então 0 também. Quando eu olho para a minha barra aqui do meio, ela só é submetida a tração ou compressão, logo ela não sofre cisalhamento, então ela também é zerada ali. Nós vimos então que os trechos AB e F, eles possuem apenas a barra no sentido axial, então elas não vão gerar cisalhamento. No entanto, agora, pessoal, quando nós vamos analisar as demais barras aqui, né, os demais trechos aqui, nós vamos fixar de novo em cima da rótula e vamos analisar a esquerda e a direita para a gente elaborar o diagrama. Então, vamos primeiro checar o lado direito da rótula aqui, ó. Olhando para o lado direito, veja bem o que nós temos. Nós temos essa força de 4 chegando aqui em cima na minha rótula, então eu tenho uma vertical aqui no ponto D. Olha lá, no ponto D eu tenho uma vertical de 4 aqui chegando, certo? Tenho também essa força de 2 saindo do meu nó, e ela chega aqui dessa forma, certo? Então, pessoal, quando eu vou analisar o meu ponto D, essas são as forças que chegam no ponto D. Agora vamos olhar para o ponto C. No meu ponto C, eu tenho novamente uma força de 4 toneladas que chega na vertical para cima, certo? E tenho também essa força de 2 chegando aqui na minha estrutura, ok? Então veja bem, para analisar
este ponto da minha estrutura aqui, eu tenho uma força de 2 chegando aqui. Então, como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou analisar, então, olha só. Eu estou analisando o lado esquerdo da minha estrutura, então eu tenho negativo. E tem uma força chegando para baixo, também negativo. Então, isso aqui vai me dar um sinal negativo no meu diagrama. Então, essa força de 2 que está chegando aqui, ela está cisalhando essa barra, ok? Porque ela começa a solicitar a minha estrutura a partir desse ponto. Então, aqui, ó, eu vou ter uma força de 2 até chegar aqui em cima. Isso aqui, negativo, certo? Agora, quando eu vou olhar para o outro lado, pessoal, quando eu olho o outro lado, eu estou analisando, continuo analisando ainda o lado esquerdo da minha estrutura. No entanto, agora eu tenho uma força para baixo, positiva. Quando eu tenho sinais opostos, o meu diagrama de esforço cortante será positivo. Então, da mesma forma, só que agora do outro lado, eu vou ter positivo com intensidade de 2, certo? Agora, quando eu analiso a minha força vertical de 4, que chega também aqui, olha o que acontece. Essa força de 4 eu estou analisando à esquerda, negativo, e essa força está para cima, positivo. Quando tem sinais opostos, fica positivo. Então aqui eu tenho uma força de 4 para cima. Agora o que acontece quando eu analiso o outro lado? Eu estou analisando à direita, positivo, tenho uma força para cima, positivo. Quando eu tenho sinais iguais, fica negativo. Então aqui eu vou ter 4 descendo aqui e traço o meu diagrama dessa forma. Então aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo, certo? Positivo e negativo. Agora, como ficaria o meu diagrama, pessoal? Assim como essa força de 2 aqui, ó, ela chega nesse ponto aqui, ela chega com cisalhamento e flexão. Então, aqui ela é 0, certo? No entanto, quando ela chega aqui, ela chega com uma distância de 2. Então, eu vou ter aqui nesse ponto a minha força de 2 flexionando o lado esquerdo da minha estrutura, com deslocamento de 2. Então, 2 vezes 2, 4, certo? Mesma coisa para o outro lado. Vai me dar a mesma coisa desse lado. E quando eu analiso o lado de cima, o que acontece, pessoal? Eu analiso o lado de cima e eu tenho, então, olha só. O que me sobra aqui? Me sobra essa força distribuída, certo? No entanto, nesses dois nós aqui continuam chegando esforços. Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir a minha estrutura em duas partes aqui, ó. Essa barra CD, eu vou analisar ela trecho a trecho aqui. Então, no primeiro trecho eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4 aqui, certo? 4 vezes a distância de 1 vai girar para o lado de cima da minha estrutura. Então, aqui eu vou ter 4. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Quando eu analiso o outro lado, vai flexionar em cima também. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Agora, eu tracejo porque eu tenho carga distribuída e vou pendurar aqui o meu PL ao quadrado sobre 8. Só que o meu PL ao quadrado sobre 8 vai ser 2 vezes 4 ao quadrado dividido por 8, que vai dar quanto? 4. Então, quando eu penduro aqui, ele vai dar exatamente no zero aqui, ó. Então, o meu PL ao quadrado sobre 8 vai dar 4. Então, o meu momento máximo no meio do vão é igual a zero. O que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Então, esse é o meu diagrama de momento fletor nessa estrutura. Certo? Chegando ao fim, então, desse nosso exemplo de estrutura triarticulada com tirante, eu espero que você tenha entendido como a gente elabora esse tipo de diagrama. Essa é a nossa aula final deste módulo, pessoal. Então, nós encerramos aqui o nosso assunto de diagramas. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre treliças e sobre como o comportamento das treliças, né, para estruturas onde nós possuímos barras, pode ser utilizado para uma semelhança às estruturas isostáticas e como isso influencia no nosso dimensionamento e na determinação das barras longitudinais e das barras transversais.
Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula, comenta aqui embaixo se você gostou, se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe seu like e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!